O texto da pregação nesta manhã, versículos 8 a 11, diz assim: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Até aqui, irmãos, o texto da pregação. Vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor nesse momento da pregação. Amado Deus e Pai, nós queremos nesse momento pedir perdão pelos nossos pecados, os quais entristecem o Teu Santo Espírito. E ao ler a Tua Santa Lei, nós vemos, ó Senhor Deus, que precisamos ordenar as nossas vidas para andar em Teus caminhos, para glorificar o Teu nome. Assim, Senhor, pedimos que o Senhor possa usar a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito, para moldar o nosso caráter cada vez mais conforme a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado porque em Cristo nós podemos ter perdão completo de todos os nossos pecados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E assim, nesta manhã, também rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos entender o Evangelho que transforma e que muda as vidas. E assim possamos ser edificados na exposição da Tua Palavra, nesse pequeno texto, ó Senhor Deus. Ajuda-nos, prepara o nosso coração, dá-nos temor, reverência diante de Ti. Oramos no nome de Cristo. Amém. Amada Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, no ano passado, especificamente 7 de outubro, houve um festival de música eletrônica, também conhecido como Universo Paralelo. Foi brutalmente lá em Israel, onde houve ataques terríveis por militantes terroristas do Hamas. Lá em Israel, o evento tinha mais ou menos 3.500 jovens israelenses de todo o país, e aquilo se transformou num cenário de horror. Os terroristas do Hamas invadiram aquele local, aquela festa, que era uma área aberta e oferecia até poucos esconderijos, e começaram a atirar, a matar indiscriminadamente contra os participantes. E aquela cena gerou alvoroço. Muitos tentaram correr, fugir em seus carros, mas eles planejaram também bloquear algumas estradas e muitos deles morreram dentro do carro, levando tiro. Mas outros conseguiram se esconder em arbustos e pomares, e próximo também, eles foram caçados, foram vitimados e morreram por militantes do Hamas. Há relatos até de pessoas que resolveram se fingir de mortas para que não pudesse sobreviver, para que pudessem sobreviver. Se fingiam de morta e pensavam que estava morta, e aí passavam e não mataram ela. Além dessas mortes, irmãos, muitos participantes foram sequestrados. Houve alguns que não foram mortos, mas foram levados cativos para a faixa de Gaza. E aí a mídia televisiva mostrou, sociais, vídeos chocantes circularam nas mídias, mostrando pessoas sendo arrastadas pelos terroristas armados. O ataque resultou em massacre, um massacre sem precedentes. Houve muitas mortes, 378 pessoas morreram nesse evento, a maioria civil. Foi um evento horrível. Porém, o Estado de Israel respondeu à altura. Se organizaram, se prepararam e foram atrás de todos os terroristas. E bombardearam a Palestina, Gaza, e foram atrás dos sequestradores para ter os seus sequestrados livres do cativeiro. Foi uma guerra tremenda que ainda está acontecendo. Muitos foram libertos do cativeiro. Isso foi muito lindo, esses momentos, quando podemos ler ou assistir crianças sendo devolvidas aos seus pais, crianças até que nasceram dentro do período do cativeiro, jovens voltando para sua casa e até idosos retornando para o seu lar com um ar de alegria. Eles estavam muito traumatizados, estavam desnutridos
tristes, estavam com muitos medos. Mas graças à operação dos soldados corajosos, que foram resgatar eles lá no cativeiro, esse povo voltou com muita alegria. Agora, por um momento, pense, meu amado irmão, como reagiriam os soldados de Israel se estes que foram libertos do cativeiro dissessem, num determinado momento, olha, nós queremos voltar. Nós não queremos ficar mais em Israel, não. Nós queremos voltar para ficar debaixo do jugo dos terroristas novamente. Nós queremos então voltar para lá, nos leve para lá. Todo esforço teria sido em vão e todos ficariam decepcionados se esses quisessem fazer esta ação. Então, quando olhamos para a vida do povo de Deus, acontecem muitas coisas assim. O Senhor Deus no Antigo Testamento tirou o povo do cativeiro, do Egito, e quando está no deserto, que o povo começa a ver as provações e tudo, o que é que o povo de Deus diz? Não era melhor o Egito? Não era melhor as carnes, os melões? Era melhor voltar lá. Porque se nós estivéssemos lá, lá tinha nossa sepultura. Até lá nós podemos ser sepultados. Do que estar aqui andando nesse deserto, onde todos vamos morrer, não tem nem onde ser sepultado. Durante a história do povo de Deus, houve momentos assim, o Redentor, o Senhor, libertou eles de forma poderosa. Mas depois eles olham assim e vão dizer, eu quero voltar à minha vida. E aí eles desprezam a transformação e a mudança, o poder que Deus operou na vida dele. Então, nesse texto aqui, nós vamos ver como tema qual é a grande mudança. Qual é a grande mudança na vida do povo de Deus. E nós vamos olhar para a vida passada deles, para a vida presente do que Deus operou entre eles, e desse retrocesso, que eles também querem voltar. Aqui em Gálatas 4, esses pequenos versículos do 8 ao 11, acontece isso. Eles estão olhando assim, depois de ter recebido a libertação pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de terem sido adotados como filho de Deus, depois de terem recebido o derramado Espírito Santo no coração deles, o Espírito de Cristo, o qual clama, Abba, Pai, sendo selados, sendo filhos, sendo herdeiro da promessa, de tantas promessas gloriosas e benditas, sabe o que eles fazem agora? Queremos abraçar essa ideia do judaísmo aí. Do que eles estão ensinando, nós queremos viver essa vida aí. Nós não queremos essa que estamos em Cristo. Nós queremos esta aí. E o que gera no apóstolo Paulo? Tristeza, decepção. Ele fica assim, transtornado. Temor mesmo, a palavra aqui é temor, receio. Porque alguns estavam passando, e disse, será que eu trabalhei em vão? Será que tudo que vocês viveram como crentes foi em vão? E muitas vezes, irmãos, nós como crentes podemos cair nessa tentação de esquecer do que temos recebido e do que somos em Cristo. Talvez por idolatrias modernas deste mundo atual, desses falsos deuses que prometem preencher o vazio da alma, do coração humano, e às vezes nós nos decepcionamos. Então esse texto é um alerta para todos nós, do que quem nós éramos, o que o Evangelho fez em nossa vida, e termos cuidado com essa tentação de não voltar, de não crescer no Evangelho, mas retroceder, dar passo atrás, diminuir espiritualmente, e não crescer em maturidade e felicidade na verdadeira mensagem do Evangelho. Então veja os versículos iniciais do capítulo 4, versículo 8. Paulo começa com a palavra referente ao passado, né? Eles outrora, ou seja, antigamente, no passado, como é que vocês eram? Vocês, não conhecendo a Deus, e aqui parece-me que a palavra está sendo voltada para os gentios que estavam começando a dar ouvidos àquela proposta de deixar o Evangelho em Cristo para seguir o judaísmo. Aqui está tocando nos gentios. Olha, no passado vocês não conheciam a Deus. E a palavra conhecer aqui significa não se relacionavam. Vocês não tinham relacionamento nenhum com Deus. Vocês eram estranhos à promessa de Deus. Vocês eram estranhos à aliança de Deus com o seu povo. Vocês eram pagãos. Vocês adoravam outros deuses. Vocês serviam falsos deuses, que aqui ele vai dizer que, de fato, nem é falso deus. A natureza dele nem existe, é madeira. Não são por natureza deuses. É o versículo 8. Não conhecendo a Deus, servias a deuses
que por natureza não são. Vocês pegariam um pedaço de madeira, e havia muita idolatria, né, naqueles povos pagãos naquela época. Eles idolatravam astros, eles idolatravam planetas, idolatravam forças da natureza, tinham deusas da fertilidade, e tinham tantas coisas que eles eram guiados por elas. Uma vez em Listra, quando Paulo e Barnabé é usado pelo Senhor, o que é que eles dizem? Esse povo daquela região ali do sul da Galácia. Os deuses desceram até nós. E começaram a pensar que um era Mercúrio, outro era outro planeta. E Paulo diz, para com isso aí, nós somos pecadores. Essa história de deuses da astrologia não é conosco não. A gente é pecador, a gente segue a Jesus Cristo Nazareno, que morreu na cruz para perdoar o pecado do homem. Então aqui Paulo já começa mostrando o passado dele. Outrora vocês não conheciam a Deus. Não só no conhecimento intelectual, mas no sentido de relacionamento. Na Bíblia, geralmente, a palavra conhecer está muito relacionada ao aspecto de intimidade, de comunhão, de relacionamento. E eles eram guiados por esses falsos deuses. Eles serviam a esses falsos deuses. Nos diz o texto, vocês serviam, aqui é um fato. Vocês viviam a vida guiada pela superstição, pela idolatria, e ia fazendo tudo de acordo com a crença cega que vocês viviam. É assim o homem no pecado. O homem que não tem Cristo, ele segue a astrologia, os signos, as propostas futuristas. Ele não olha para o seu pecado, ele não confia na providência de Deus, ele não se arrepende dos seus pecados, mas ele quer ver a sua vida guiada pelos deuses, por esse mundo, vamos dizer assim, os deuses do século XXI, os deuses modernos, que nada são e que só prometem coisas vazias e não podem cumprir. O Salmo 115 nos diz que os falsos deuses são feitos por mão dos homens. Os falsos deuses são criados conforme a imagem e semelhança do homem, das suas frustrações, dos seus desejos, da sua ganância, da sua idolatria. E aí eles criam deuses para si mesmos e botam no velador e começam a seguir esses falsos deuses. Então Paulo quer agora, nesse texto, para falar dessa transformação que eles já haviam recebido, de quem eles eram. Veja aonde vocês estavam, a religião que vocês serviam e como vocês se conduziam. Vocês nem conheciam a Deus. Eram cegos, mortos em delitos e pecados. A idolatria. Mas eles tiveram uma libertação em Cristo. Versículo 9, a primeira palavrinha é linda, é mas. É algo adversativo. Ele vem falando aqui, mas agora vai dizer assim, mas veja como a página da sua vida foi mudada. Veja como a página da sua história foi transformada. A página de servir antigos deuses foi virada. É o versículo 9. Mas agora, veja, antes, passado, outrora, mas agora, a vida presente no Senhor. O que aconteceu na vida daqueles irmãos? Mas agora, como é que vocês estão? Ele diz no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus. Paulo já coloca, dizendo que aquilo que eles não conheciam, eles agora conhecem. Porém, Paulo, ele dá uma pausa aqui no seu pensamento, porque a palavra conhecer, não só intelectual, mas de se relacionar, nunca parte do homem. Não é o homem, meu irmão, que escolheu Deus, que escolheu Cristo. É Cristo que escolheu o homem. Jesus disse, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. 1 João diz, não que nós o tenhamos amado primeiro, mas que ele nos amou primeiro. Paulo em Romanos 8, versículo 29 e 30, diz que aos que de antemão conheceu, a esses predestinou. Esse conhecer é o mesmo verbo que é usado em Gênesis capítulo 4, quando conheceu Adão a Eva e teve filho. Nasceu os seus filhos. É um conhecer de relacionamento, é um conhecer íntimo, é um conhecer de amor. Não é só dizer assim, eu não sei, não é só uma falta de memória. Então quando Paulo diz assim, vocês, 9, mas agora conheceis a Deus. Aí ele para e diz, peraí, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Não é que ele errou, mas ele enfatiza o ponto da conversão na vida daqueles irmãos. Ele está dizendo, olha, vocês hoje conhecem a Deus, mas para ser sincero mesmo, vocês é que foram conhecidos por Deus. Em outra linguagem, vocês estão convertidos, mas não foram vocês que se converteram. Foi Deus que operou o seu grande amor no coração de vocês. Aqui nós temos implícita a doutrina da eleição,
onde o apóstolo Paulo diz que ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Vocês foram conhecidos por Deus. Ou seja, vocês passaram a ter um relacionamento com Deus a partir do próprio Deus. Partiu dele. Foi ele que quis. Quando Jesus disser no último dia, apartai-vos de mim, maldito, para aqueles ímpios que serão condenados, o que é que Jesus vai dizer? Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. E a palavra conhecer aqui não é quem são vocês? Não é isso. Eu nunca tive relacionamento nenhum com você. Nunca tivemos intimidade. Eu não conheci vocês. Apartai-vos para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, nos diz a Bíblia Sagrada. Essa é a mesma palavra também, sabe quando, irmãos? Quando está Pedro ali no fogo, requentando a mão, e aparece uma jovem e diz, olha, tu és um dele, tu conheces a ele, tu és um dele, tu é um seguidor de Cristo. E o que é que Pedro diz? Eu nunca o conheci. E essa palavra conhecer, não é só dizer assim, eu não sei quem é Jesus. Não foi isso que Pedro fez, não. Pedro disse, e eu tenho um relacionamento lá com esse homem? E eu tenho intimidade com esse homem? Eu não conheço ele, não. A negação de Pedro não foi uma negação só intelectual. Foi uma negação, meus amados irmãos, de relacionamento. Dizendo, tenho nada a ver com este aí que vocês estão prendendo, julgando e vão crucificar. Eu não conheço ele não conheço. Mas Paulo está dizendo o contrário aqui. Vocês foram conhecidos por Deus. Está na voz passiva. Ou seja, não fizemos nada para ter esse relacionamento com Deus. Mas o próprio Deus, partindo dele, fez com que fôssemos alcançados pelo Evangelho, pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e fomos conhecidos pelo Senhor. Que bênção, irmãos. Esta é a vida presente daqueles irmãos ali em Gálatas. Eles podiam agora dizer, conhecemos a Deus e somos amados por Deus por causa desta eleição gloriosa e eterna. Então eles estão numa postura, atualmente, nesse verso 9, no presente, uma posição boa. Eles não estão mais servindo ídolos no passado. Agora estão indo numa estrada boa. Porém, meus irmãos, eles vão querer virar à esquerda. Ou vão querer fazer o retorno, vamos melhor dizendo. Né? Quando você vai fazer um retorno, é proibido fazer o retorno. Mas eles olham a placa e dizem, não, vamos fazer um retorno. E o versículo 9 diz assim, como estás voltando outra vez? E Paulo aqui pega muito pesado. Por que Paulo pega muito pesado? Essa expressão, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Veja, no passado, ele estava escravizado pelos deuses. No passado, eles não conheciam a Deus. No passado, eles estavam servindo a deuses que não existem, escravo desses deuses. No presente foi transformado. Só que agora, com o ensinamento, veja como Paulo está colocando o ensinamento dos falsos mestres no mesmo nível daqueles pagãos ou do paganismo que eles viveram. Porque era para Paulo dizer assim agora, né? Olha, vocês estão querendo voltar agora para o judaísmo, pegar o cristão e voltar para o judaísmo? Claro, é algo diferente do paganismo. Não. Paulo está colocando o paganismo, que é a salvação pelas obras, no mesmo saco de lixo da ideia de que voltar para as práticas do judaísmo. Vocês estão querendo voltar outra vez. Como estás? Pergunta retórica, né? Como estás voltando outra vez aos rudimentos? A palavra rudimento é os primeiros ensinamentos. E esses primeiros ensinamentos, ele diz que são fracos, não têm substância em si mesmo, e são pobres, são miseráveis. Não pode salvar o homem. Então veja, vocês estão agora, filho de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Que grande mudança aconteceu na vida de vocês. E agora, é o terceiro ponto, vocês querem retroceder? Vocês querem retornar? A se tornar escravo de novo? Veja,
Eles eram escravos de ídolos mudo, do paganismo. Mas se eles estavam já praticando coisas ensinadas pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas ali, do judaísmo, Paulo está dizendo, vocês estão escravizados de novo. E essa escravidão que vocês estão vivendo aqui, voltando, retornando de novo, não é diferente de nada naquela vida passada. Então vocês estão voltando outra vez. Eu não sei como os falsos mestres, naquela igreja, ouviram essa comparação, ou melhor dizendo, essa equiparação que Paulo fez entre os falsos deuses e eles por estarem guardando dias, meses e anos, voltando para isso aí. Agora, meus amados irmãos, veja que coisa horrível. Muitas vezes o pecado nos cega, e o pecado cega mesmo. É só você ler a história de Sansão, como é que ele terminou, sem os olhos. O pecado faz você querer sair da casa do pai, como foi o filho pródigo, e viver uma vida dissoluta lá dentro, lá fora. E vai gastar a herança, os bens e tantas coisas. Daqui a pouco volta pedindo emprego, né? Pai, quantos jornaleiros têm abundância de pão na casa do meu pai? Eu aqui não tenho nada. Eu vou voltar só para ser um trabalhador da fazenda. E dizer, pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de você chamar teu filho. O pecado arrasa o homem. Mas muitas vezes o cristão, ele não tem essa sensibilidade espiritual em saber pela palavra de Deus quem ele é em Cristo Jesus e a vida que ele está vivendo no dia a dia. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo, isso é uma forma de idolatria também. Vocês estão retrocedendo. É como se, na introdução que eu falei, não queremos ficar em Israel. Nós queremos voltar para a terra da Palestina e viver entre os ramais. Nós não queremos ser templo e morada do Espírito Santo. Nós não queremos salvação só pela fé. Nós queremos fé, mas também queremos obras. Nós não queremos ser templo e morada do Espírito Santo, ser filho por adoção. Nós queremos lutar para ser filho. Pela minha força, pela minha carne. Eu quero cumprir regras. E o nosso coração é assim, irmãos. Nosso coração caído é legalista. Nós amamos regras, nós amamos tradições, nós gostamos de impor aos outros o nosso estilo de cristianismo, a nossa forma que entendemos muitas coisas. Queremos pegar e dizer, faça assim porque eu faço assim. E às vezes o outro irmão não está nem quebrando o mandamento do Senhor, não está nem pecando, mas porque não está cumprindo toda a forma que você vive ou entende o cristianismo e não se adequa à sua visão cristã de seguir a Cristo, muitas vezes nós pegamos e descemos o martelo na pessoa. Por quê? Porque nosso coração é legalista, nós amamos regras, nós amamos leis, nós amamos viver debaixo de rédeas nesse sentido. Mas Paulo já está mostrando aqui que Cristo libertou esses irmãos da escravidão do pecado. Mas eles queriam. O versículo 10 mostra por que eles estavam retrocedendo. Por que eles estavam retrocedendo? Guardais. E aqui é uma constatação. Ele está dizendo assim, vocês estão querendo guardar. Não. Já tinha crentes naquela igreja parando, dizendo assim, olha, hoje é o quê? É o sábado, então vamos guardar o sábado. Olha, hoje é o quê? É o dia da expiação. Olha, Jesus morreu na cruz, mas vamos sacrificar também de novo. Vamos cumprir com a lei que diz que deve, Yom Kippur, o dia da expiação, no mês de outubro, nós devemos sacrificar ao Senhor. Vamos guardar esse dia também? Vamos fazer isso? Olha, guarda dias, guarda meses. Hoje é o ano do jubileu, hoje é o sábado. Olha, hoje é a festa das tendas. Guarda os tempos, né? Anos, épocas. Tudo isso Paulo está dizendo. Vocês já estão retrocedendo quando alguns de vocês estão agindo assim. E essa constatação gera tristeza no trabalho pastoral de Paulo. Paulo, quando começa a olhar na igreja, ele diz, rapaz, está trocando a herança gloriosa do Evangelho, que nós lemos nos versículos de 1 a 7, por essas coisas. Trocar cruz por sacrifício. Trocar a obra de Cristo, que foi única, que não se repete, por sacrifícios repetitivos.
Mas isso dava o quê no coração de quem faz? Porque no coração farisaico, legalista, o coração fica cheio disso. Ah, eu estou indo bem. Eu estou bem na fita. Se conversasse com alguns desses, dissesse assim, e aí, como é que está a sua vida espiritual? Rapaz, ó, tu não sabe da maior. Tem gente na igreja que só está com o evangelho que Paulo pregou. Mas eu estou com o evangelho que Paulo pregou, mais os ensinamentos dos judaizantes. Eu estou fazendo o que eles dizem também. Então assim, ó, na dúvida, eu estou perfeito. Eu estou aguardando o dia. Isso me dá uma paz na alma, isso me dá uma satisfação. Se fosse hoje dizer, isso me dá uma leveza. Isso é tudo salvação pelas obras, irmãos. Isso não é evangelho. Isso é evangelho falso. Que até as seitas se apegam a isso. Esse é o evangelho segundo o espiritismo, o kardecismo. Eu vou praticar as boas obras, porque na outra vida eu vou estar evoluído, eu vou estar melhor, eu vou ter salvação, eu vou endireitar as coisas. Então depende de mim, depende da minha força, depende do meu esforço. Ah, como eu gosto quando eu dou esmola, me dá uma paz na alma. Ah, quando eu gosto, quando eu ajudo, isso me dá uma paz na alma. Se você encara o evangelho dessa forma, é problemático. Porque as coisas que estamos fazendo, elas não cooperam em nada para a nossa salvação. Por isso que Paulo diz em Efésios, não sois salvos pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus, só foi merecido. E diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqueles irmãos já tinham toda a liberdade em Cristo, mas estavam dizendo assim, olha, me dá os grilhões aí, aquela bola com algema, que eu vou fazer de minha tornozeleira. Eu quero voltar a viver esse estilo de vida de escravo. E Paulo diz, voltar para o judaísmo não é diferente da antiga vida que vocês viviam na idolatria do pecado, servindo outros deuses, que não são deuses. Vocês servem ao nada, porque isso aí não pode trazer salvação. Nem os deuses falsos e nem a lei pode salvar vocês. Só um que pode salvar o homem. É Cristo, pela sua obra no Calvário. Então, naquele grande dia, irmãos, nós devemos comparecer diante dele, dizendo, Senhor, confio só, unicamente, na tua obra. E fiz todas as coisas, não para obter salvação, mas porque o Senhor me salvou. E porque o Senhor me salvou, eu sou grato a ti. Eu sou grato a ti. Eu não fui para a igreja porque tinha que ir. Eu fui porque o Senhor me salvou. Eu não dei oferta porque tinha que dar. Eu dei oferta porque o Senhor sempre cuidou de mim, mostrando a sua providência, o seu cuidado. E trabalhando no meu coração, eu faço de coração, por tudo que o Senhor fez, pela minha vida. Obrigado, Senhor. Eu me relaciono com minha irmã, com meu irmão, não porque é obrigado, fale para o seu irmão, aperte a mão dele, não. É porque a alegria é minha alma, porque o Senhor quebrou a desunião que existia entre Deus e a pessoa, entre mim e o Senhor. Fomos unidos em Cristo. Então, nesse amor que temos em Cristo, nessa união que temos em Cristo, ela é visível no amor que temos um para com os outros. Então me relaciono com meu irmão porque eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era, o que eu fiz, o que eu vivi. E o perdão que eu recebi do Senhor. Então olho para o meu irmão, que às vezes é falho. E somos falhos. E vamos falhar. Até a vinda de Cristo. Mas devemos suportar uns aos outros, Paulo diz. E eu me relaciono nesse caminho, nesse mecanismo, porque Cristo me libertou dos pecados. Só Cristo pode nos libertar dos pecados. Mas Paulo diz, estás voltando outra vez a rudimentos fracos e pobres. Imagina, se agora de meio-dia nós víssemos uma pessoa andando nessa rua dizendo, olha, eu estou iluminando o Maragogi com esta vela, meio-dia. As crianças iam sorrir, o jovem ia dizer, esse senhor está maluco. Como pode uma vela iluminar meio-dia a cidade de Maragogi, quando temos o sol de meio-dia? Era isso que esses cristãos, alguns deles, estavam querendo fazer. Voltar aos ritos antigos. E a nossa fé nos diz, na confissão belga, de que todos esses ritos, acontecimentos, sacrifícios, foram símbolos que prefiguravam a chegada de Jesus Cristo. Era como se tivesse alguém, numa noite, tudo escuro, acendesse uma vela. Aí sim, iluminou um pouco. Mas a gente já viu um pouquinho de luz. E ele dissesse, olha, eu estou fazendo isso aqui hoje à noite, mas amanhã, de meio-dia, eu vou fazer assim, ó. Eu vou apagar. Por que eu vou apagar? Porque vai chegar o sol de meio-dia. Não há mais necessidade de vela.
Aí a nossa confissão belga, no artigo 25, diz: tudo isso foi cumprido em Cristo. Querer voltar a viver isso de novo é maluquice, é loucura, é outra idolatria. E o João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas estava na vontade deles. Porque Paulo diz assim: quereis ainda escravizar-vos? Quereis? Eles estavam querendo. Queremos sim, queremos. Já estamos guardando. Não vem querer, Paulo, chegar aqui agora e acabar com a programação de eventos da nossa igreja, não. Já está no calendário de eventos da nossa igreja, guardar dias, anos, meses e tempos. Não vem com essa conversa para cá, não. E Paulo está dizendo: isso não é evangelho. Eu tenho um medo muito grande. Porém, no original tem a palavra porventura. Porventura. Não aparece aqui. Porque Paulo está dizendo assim: vocês estão desviados, perderam a salvação. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo coloca numa hipótese: eu tenho receio de vós. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então Paulo vê essas tradições, esse legalismo, e fica dizendo: será que foi em vão? Tudo aquilo que foi pregado, e a gente vai ver no sermão que vem que Paulo pregou o evangelho nessa região porque estava até enfermo. Por causa da enfermidade do apóstolo, ele foi lá e foi usado pelo Senhor para pregar o evangelho naquela região. E mostrou Cristo estampado para eles. O evangelho, eles creram. Mas será que agora eles vão crer no outro evangelho? Eles vão abandonar o evangelho verdadeiro, o verdadeiro Deus, para seguir os seus corações? Percebam, meus amados irmãos, como é profundo e terrível o meu e o seu coração. Não olhe para esse texto e diga: é com eles lá, é o coração deles. Foram eles que quiseram fazer assim. Em mim não existe nada disso. Existe sim. Vez por outra, seu coração está dizendo: viva em rebeldia contra o seu Deus. Não siga a vontade do Senhor nesse aspecto. Ou então cria uma teologia para dizer: não, mas Deus entende, Deus sabe, Ele não vai castigar não, pode cometer esse pecadozinho. E você olha assim e diz: coração, eu vou seguir você. Veja como é terrível. E quando menos esperamos, estamos fazendo o contorno proibido. Estamos voltando, regredindo, não avançando, dando passo para trás. Em vez de crescer espiritualmente, estamos forçando e ficando anão na fé. Não crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos e é corrupto. E sempre está pegando peça em mim e você para que não cumpramos a lei de Deus. Por isso que precisamos dizer ao Senhor: inunda o meu coração com a tua graça. Inunda o meu coração com o teu santo evangelho. Derrama cada vez mais a graça do teu Espírito Santo para que eu possa viver, Senhor, todos os dias da minha vida em gratidão a Ti, em fidelidade a Ti. E mesmo que eu venha a cair, ergue-me para que eu possa viver em louvor, em santidade diante do Senhor. Esteja atento, irmãos, a olhar esse texto, de como as pessoas quiseram trocar o transitório pelo eterno, o efêmero pelo fundamento inabalável da vida, a razão da existência, o fundamento da fé cristã. Qual é o seu fundamento na vida e na morte? Você não pertence a si mesmo mais. Nem eu. Não pertenço a mim mesmo. Porque se pertencêssemos a nós mesmos, nosso carro ia cair a ribanceira. Mas nós pertencemos ao nosso fiel e Salvador Jesus Cristo. Então se apegue a esta verdade e creia neste evangelho e viva para a glória de Deus. Amém. Amém.